Bem-vindo a The Network, onde nos ligamos em rede para discutir as questões da atualidade em profundidade, mas os nossos convidados só têm 25 segundos para responder. Vamos ver o tema desta edição. A Croácia chega à União Europeia depois de percorrer um longo caminho. Uma década de negociações, reformas duras e detenções de heróis nacionais indiciados pelo TPI de crimes de guerra. Agora que a Croácia se torna o 28º Estado-membro da UE, a nossa atenção vira-se para os candidatos em lista de espera. Qual será a próxima adesão? E para quando? O alargamento de 2004, que trouxe 10 novos Estados-membros, ainda está a ser digerido. Além disso, na Croácia foram gastos 1.000 milhões de euros desde 2007 em projetos de infraestruturas e de desenvolvimento regional. Mas a austeridade nos países da UE está a pressionar os dirigentes europeus a justificarem as ajudas financeiras aos países candidatos, apesar de nos Balcãs a perspectiva de adesão à UE ter ajudado a pacificar a região. Qual é o tamanho ideal da União Europeia e quais são as hipóteses da Turquia, especialmente numa altura em que a contestação saiu à rua e está a pôr à prova o governo de Ankara? Para esta edição de The Network, convidamos o Comissário do Alargamento e da Política Europeia de Vizinhança, Stefan Füle, o Embaixador da Turquia na União Europeia, Selim Yanel, e o Embaixador da Sérvia na União Europeia, Duško Lopandić. Temos connosco representantes de 2 dos 5 países candidatos. Permitam-me começar com uma pergunta para todos, mas peço-lhe que seja o primeiro a responder, Stefan. 1.000 milhões de euros para a Croácia, como pode a UE custear o alargamento? Como pode justificar aos olhos do contribuinte este esforço? Penso que é importante olhar para o resultado. Ao fim de 1.000 milhões de euros, temos um país que está preparado para se tornar no 28º Estado-membro e reforçar a União Europeia. Eu diria que foi um investimento sensato. Selim, concorda com a afirmação? Claro que sim, o alargamento é benéfico para todos, para o país candidato e para a União Europeia. É por isso que pensamos que se a Turquia aderir será uma mais-valia para a União. Sentimos que temos muito para dar e, naturalmente, a beneficiar. E já beneficiamos muito. Só um minuto. A Croácia tem 4 milhões de pessoas e a Turquia 60? Como é que justifica isto perante os contribuintes? Para a Sérvia, por exemplo, o dinheiro que tem sido gasto no nosso país e que estamos muito agradecidos é cerca de 0,1% do orçamento da União Europeia. Por isso, eu penso que vale a pena porque, no fim, beneficiamos todos deste investimento. Certo, mas estamos no meio de uma crise económica e financeira na Europa. Stefan, como é que se pode combater este cansaço do alargamento no meio de uma crise económica? Falar do cansaço do alargamento é como falar do abominável Homem das Neves. Toda a gente fala dele, mas nunca ninguém o viu. A questão é que o alargamento não faz parte do problema, é antes uma parte da solução. Se noto algum cansaço, não é do lado dos Estados-membros, é mais da parte de alguns países candidatos por causa das reformas. Selim, nós ainda estamos a digerir o alargamento de 2004. Como é que pensa que podemos prosseguir esta expansão? É que ainda não digerimos todos estes países. Como é que o justifica? Se e quando a Turquia aderir à União Europeia, não vai ser de um dia para o outro. Ainda temos muito trabalho pela frente, muitas reformas e provavelmente vamos ainda precisar de muito tempo. Espero que este cansaço desapareça entretanto e que nessa altura talvez possamos ajudar a União Europeia economicamente. Atualmente há uma crise, mas penso que estará ultrapassada quando a Turquia aderir. Argumenta-se que há mais pressão para os países fazerem reformas antes da adesão do que depois de integrarem a UE. Vimos alguns problemas neste sentido. Duško, concorda que os países candidatos precisam desta pressão para justificar internamente as reformas?
Provavelmente. Quando se faz este tipo de perguntas às pessoas, elas respondem, por exemplo, que de qualquer forma as reformas que fazem parte do processo de adesão têm de ser feitas com ou sem a União Europeia. Por isso penso que as reformas sugeridas pela União Europeia são aceitas pela população, mas há algumas coisas difíceis para fazer. Exatamente, Stefan. Aprendemos algumas lições desde 2004. Há países que andam a arrastar algumas reformas desde a adesão. Há algum arrependimento? É por isso que agora são mais cautelosos. A abordagem aos novos candidatos mudou? Não há arrependimento, talvez nem cautela, mas decididamente prestamos mais atenção à credibilidade de todo o processo. O alargamento deve ser a política que assume as lições do passado de forma muito séria. E se olhar para a Croácia, passou por situações que nenhum outro país passou. Novos estándares, novas abordagens, a forma como registram os avanços em vez de ser só pôr cruzes em quadradinhos. Salim, creio estar à espera de abrir um novo capítulo nas negociações de adesão. À luz do contexto do que se passa atualmente na Turquia, quais são as suas expectativas? Há 3 anos que não abrimos nenhum capítulo e a França levantou os obstáculos relativamente ao capítulo 22, a política regional. Agora esperamos que tudo corra bem e que as coisas não avancem aos soluços. Nossa esperança é que tudo decorra sem problemas. Muito bem, e na Sérvia, quais são os pontos negros? Vocês têm tensões étnicas, corrupção, crime organizado, reforma judicial, é muita coisa para fazer, tal como na Croácia. Quais são as suas expectativas? Existe uma grande melhoria e grandes progressos na Sérvia e nos Balcãs nos últimos 2 anos, apesar das dificuldades que mencionou. A Sérvia é candidata desde há um ano. Aguardamos com ansiedade e preparamos muita coisa para as negociações, incluindo a questão mais difícil, o diálogo entre Belgrado e Pristina. Sim, o Kosovo. Então pensa que a questão pode ser resolvida, mas, Stefan, este tem sido um grande problema há muito tempo. Além da Sérvia ter feito muitos avanços relativamente aos critérios de adesão, deu grandes passos no ponto-chave definido pelo Comissário e pelos Estados-membros, nomeadamente a normalização das relações entre Belgrado e Pristina. O acordo político que foi alcançado em fevereiro é um processo em curso que vai continuar a avançar com outros passos, mas estes passos devem ser dados agora durante o processo de adesão. Salim, temos de falar do que algumas pessoas chamam Primavera Turca. Que consequências pode ter no vosso processo de adesão? Pode acelerá-lo ou pode impedi-lo? O que temos visto é a democracia em funcionamento na Turquia. Isto é o resultado das reformas na Turquia. A Turquia é uma sociedade muito mais aberta, que fala de tudo. E nestes últimos eventos, vimos pessoas a saírem às ruas e reclamarem pelos seus, digamos, anseios, e o governo escutou-os. Mas isso depende da forma como acabar. O Primeiro-Ministro disse que isto tem sido um teste para todos e nós estamos empenhados nas reformas. Ainda na semana passada recebemos o grupo de monitorização das reformas para observar as que já foram feitas. Nós estamos empenhados, aconteça o que acontecer. Duško, o barril de pólvora dos Balcãs. Se o processo de adesão desacelerar, pode ser perigoso. É preciso carregar no acelerador para os Balcãs integrarem a UE? Eu concordo consigo. Penso que os Balcãs precisam de uma espécie de novo quadro político-económico. E este quadro é a União Europeia, que é um projeto de paz e de crescimento económico. Stefan, uma última pergunta. Qual deve ser o tamanho da UE? Deve ter o tamanho que os Estados-membros quiserem. Existe o artigo 49 que fala de quem pode tornar-se Estado-membro se promover os valores fundamentais da União Europeia. E também existe a vontade política dos Estados-membros. E é no cruzamento destes dois elementos que vai ser decidido o tamanho da União Europeia. Muito obrigado, Stefan. Gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados. Stefan Füle, Selim Yenel and Duško Lapandić. I'm Chris Burns, and until next time, thanks for connecting with The Network.